Olá, pessoal. Começa aqui o programa Especial Saúde, sempre com temas importantes, esclarecendo dúvidas e trazendo novidades em relação à pandemia. Eu estou muito feliz hoje com o nosso convidado, Dr. Hermano Castro, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, médico com larga experiência como pesquisador e clínico na área da saúde e diretor de Escola de Saúde Pública. Doutor Hermano, olha, eu estou primeiro assim honradíssimo, né, de recebê-lo e parabéns pela extensão da atuação da sua capacidade, do seu trabalho na área da saúde, na medicina do trabalho e na educação. Então, é uma honra tê-lo aqui para a gente poder abordar vários temas. Obrigado, doutor Hermano. Bom, primeiro, boa noite a todas e todos. Quero muito agradecer essa oportunidade de conversar com você, Elias, e agradecer também a doutora Lúcia aqui, a presença. Mas estamos aí nessa luta na pandemia, né? Uma história que ainda vai ser contada de muitas maneiras, né, pelas gerações futuras, que certamente vai mudar a face do planeta, né? Essa pandemia não há como não contá-la de diferentes formas, diferentes histórias e muitas histórias, né, de perdas, de tudo, né? De aprendizado. As sociedades certamente mudarão após essa pandemia, não seremos o mesmo. Doutor Hermano, biografias é terça-feira aqui o Especial Saúde, mas eu sempre brinco, ninguém passa ileso aqui, tem que contar a biografia. Então, de uma forma sintetizada, apresente para nós um pouco da sua trajetória. Eu tenho uma formação na escola, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em medicina, né? Mas eu sou um carioca vindo do subúrbio do Rio de Janeiro, de uma família muito humilde, mãe do lar, pai com uma trajetória política muito presente de lutas populares, né? Meu pai era técnico de enfermagem e minha mãe do lar. Então, minha vida, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade no Instituto de Resseguros do Brasil e aos 16 para 17 anos eu consegui passar para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, naqueles vestibulares antigos que a gente tinha. 1975 foi quando eu entrei. E aí é interessante que eu quis fazer pneumologia sanitária porque tuberculose era uma doença de pobre, como é ainda até hoje. O Sérgio Aroco, então, me convida para ajudar na construção de ambulatório de saúde do trabalhador na Fiocruz. E aí a gente montou um lugar chamado Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana. E aí a Fiocruz passou a ser minha casa nos últimos 36 anos, 37 anos praticamente. A minha experiência toda foi ali, a saúde pública. Sempre, mesmo agora na direção da escola, como diretor da escola, já vou completar 8 anos como diretor, continuo atuando no ambulatório de pneumologia ambiental e ocupacional do Centro de Estudos. Jamais imaginávamos que esse vírus fosse tão devastador, né? Então, como está sendo. Sem tratamento ainda e sem vacina. Uma atuação silenciosa no pulmão. Depois, né, doutora Lúcia, vocês vão falar bastante sobre isso. Agora, eu li uma frase que gostei muito, dita por você, que explica já, depois de contar a tua biografia, um pouco da forma como você pensa. E vou fazer duas perguntas em uma aqui. Povo sem acesso à saúde e educação de qualidade é fadado a sempre viver na desigualdade. Essa é a tua frase. Queria que você falasse um pouco sobre ela e já emendasse, doutor Hermano. Volta às aulas, é uma decisão racional ou política, já que nós estamos em vias aí, né, de eleições municipais? Nós sempre vivemos um país de desigualdade, quer dizer, eu acho que a minha história dos subúrbios cariocas mostra um pouco isso, eu via isso, né? A desigualdade muito presente nas camadas mais populares e o acesso à saúde e educação sempre foram muito difíceis. Eu estudei sempre em colégio público e mesmo para o vestibular eu fiz colégio público e a gente tem que se esforçar muito para poder entrar numa universidade. Eu sou um defensor da cota para que a gente possa minimamente buscar alguma igualdade de acesso, né? E eu acho que a principal conquista da sociedade nesses 30 anos foi a conquista do Sistema Único de Saúde. Quer dizer, o acesso à saúde, que também sempre foi um privilégio das camadas mais ricas, das elites, o acesso a melhores hospitais. Isso também a gente
vê agora na pandemia, depois eu posso falar para vocês os dados aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas ela começa nas classes média e migra para a classe pobre e morre mais pobre do que rico, porque tem menos acesso ao serviço de saúde. Mas o SUS, eu acho que é uma forma de você enfrentar e combater a desigualdade social que existe no país, para que todos tenham acesso, né? Os países que conseguem ter um sistema público melhor, com políticas mais assertivas, são países que conseguiram controlar de forma mais razoável, pelo menos, a pandemia. Não precisa ir nem para os países socialistas, você pode ir para Portugal e ver que o enfrentamento de Portugal foi diferente de Espanha e Itália, né? A China é uma incógnita, porque tem 1 bilhão de pessoas, a China hoje não tem morte desde julho, agosto, e não tem mais do que 200 casos por dia. Então, porque tem sistema de saúde. Os países que conseguem ter sistema de saúde mais igualitários conseguem resolver o problema. Não é só o distanciamento, mas também precisa ter sistema de saúde adequado. O distanciamento com o bom sistema de saúde, você tem número de mortes e número de casos muito menor. A desigualdade nos lugares como o país, o Brasil e como os Estados Unidos, você tem uma diferença enorme, né, quando você compara esses países. Essa volta às aulas, né, na sua opinião, é uma decisão racional ou está pesando a política aí, por ser um ano eleitoral? O que a gente está vendo é uma decisão muito mais política do que orientada pela ciência, né? Isso a gente tem visto. Aliás, o retorno, antes de discutir o retorno às aulas, houve uma precipitação de retorno de atividades que eu nem diria econômicas, porque eu acho que assim, lotar praia não é uma atividade econômica rentável para a sociedade, é um lazer, mas não é diferente de você abrir uma fábrica ou abrir uma atividade que realmente gere renda. A praia não é um lugar que vai gerar renda, vai gerar um lazer. Então, são coisas desnecessárias que eu acho que foram abertas precipitadamente, assim como o shopping center. Quando a gente pensa em saúde e educação como prioridade e como serviços essenciais para a sociedade, se coloca isso como prioridade, a gente não vai abrir antes outras atividades com risco de aumentar e você deixar de reduzir a pandemia. Para que possa voltar com segurança à escola, não precisa de vacina, isso a OMS já disse. Basta que você tenha política para controlar muito bem a pandemia. Então, o que a ciência tem dito é controle da pandemia, trazendo número de casos lá para baixo, número de mortes lá para baixo, oferta de leitos e, principalmente, testagem em larga escala e desenvolvimento de uma política de diagnóstico para os casos suspeitos ou leves e o bloqueio dos contactantes. Os países que conseguem fazer isso conseguem controlar a pandemia. O Brasil é um país que menos testa no mundo. Se a gente olhar por 1.000 pessoas, é o que a gente menos testa. Então, é preciso ter uma política de diagnóstico precoce. Se não tem teste, pelo menos um diagnóstico clínico. E aí, essa é a minha praia da saúde pública. É preciso que tenha estratégia de saúde da família. Se você não tem na base, o mesmo lema que a gente sempre discutiu na estratégia de saúde da família, na atenção primária em saúde, que 80% a 90% dos casos você resolve ali, da mesma maneira, o Covid, a gente resolve 80% a 90% ali no território, na estratégia, acompanhando os casos leves, a hipoxemia silenciosa. Se tiver uma piora nesse controle, alguém da equipe da saúde da família pode levar esse paciente para uma oxigênio terapia, às vezes 1, 2 dias de oxigênio terapia você retira. Eu salvei muita gente, muitos trabalhadores que nos chegavam lá na Fiocruz, imediatamente iam para a oxigênio terapia e ainda com pouco conhecimento, a hipoxemia silenciosa, aos poucos a gente foi entendendo o processo da fisiopatologia dela, o papel do oxímetro, por exemplo, passou a ter um papel preponderante e levava precocemente para o oxigênio. Então, todos que a gente conseguiu levar precocemente para o oxigênio, nós conseguimos tirar e retornar para casa. O retorno às aulas hoje ele está muito mais politizado, até porque tem eleição para a prefeitura, do que baseado no que a ciência está apontando. Eu acho que o maior exemplo disso é Niterói, um município aqui ao lado do Rio de Janeiro, que teve uma boa política até de acompanhamento e redução de casos, monitoramento, enfim, fez várias coisas que outros municípios não fizeram,
mas o próprio comitê científico, agora o prefeito resolveu reabrir, e o comitê científico que ele mesmo instalou foi contra. Então, o prefeito disse, mas eu preciso abrir. E o comitê científico, mas é contra a opinião do seu próprio comitê científico. Mas o comitê científico ele é consultivo, ele não é deliberativo. Então, o prefeito assume ou não a indicação do comitê. Então, a volta às aulas hoje ela está totalmente politizada, ela não está baseada na ciência. E o que tem uma discussão mais complexa por trás, que é a questão das crianças que estão abandonadas, que estão com problemas, precisam de aporte. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas se tiver política educacional de saúde, pode também atender essas crianças. As crianças que têm problemas têm endereço, tem nome e sobrenome, porque são matriculados nas escolas. Você pode ter uma política, os professores conhecem quais são aquelas crianças problemáticas, as crianças que precisam de atenção com uma definição melhor no campo da saúde mental. E aí você pode ter uma política para aquele grupo, a escola pode fazer isso nos seus protocolos, antes de todo mundo voltar para dentro da sala de aula. A volta às aulas, então, é política. Eu até acredito que você deve concordar comigo que é completamente incabível essa condição neste momento em que nós estamos atravessando, né? Nós não temos essa estrutura, as escolas não estão preparadas para receber essas crianças. Além do que, as crianças não vão usar a máscara adequadamente, elas precisam de um treinamento, precisam de um preparo, né? Precisa aferir a temperatura na entrada da escola, precisam usar as máscaras adequadamente. Então, assim, nós não estamos preparados para esse movimento, para esse momento agora de abertura. Né? Claro, sem dúvida alguma, perfeito. Né? Então, assim, eu queria saber de você, esses protocolos que eles dizem que as escolas passarão a adotar, isso está claro? Isso foi bem definido? Foi baseado em que condições? Em normas internacionais? Você tem alguma informação a respeito disso? Sim. Na Fiocruz, nós elaboramos um documento até bastante extenso, nós temos 2 bons documentos sobre biossegurança, feito pela Escola Politécnica da Fundação Oswaldo Cruz, e temos também um outro documento, que nós soltamos há mais ou menos uns 10 dias, que fala exatamente sobre as diretrizes e orientações para esses protocolos. Os protocolos, em geral, eles seguem um padrão, eu digo muito mais um padrão europeu do que aconteceu lá, a gente acaba trazendo, e também o padrão que o CDC e o OMS têm orientado. Botar álcool gel, sanitização para pisar. A minha questão é que o retorno às aulas ela não está condicionado nesse momento se a escola tem ou não tem um bom protocolo, porque ela pode ter o melhor protocolo do mundo, como aconteceu na Europa. Mas se os professores têm que pegar o ônibus, transporte coletivo, e vão se contaminar, eles vão levar o vírus para a escola, e por melhor que seja o protocolo, não há risco zero em nenhum protocolo sanitário. Então, um exemplo, febre. Tem lá o medidor de febre. Tudo bem, mas só 30% das crianças fazem febre, das crianças que podem contaminar. Ou seja, de cada 100 crianças que são portadoras do vírus, só 30% faz febre. Então, eu vou pegar 30%, mas 70% vão passar e são portadores do vírus. Professores assintomáticos que se contaminar vão entrar para dentro da escola. E é muito difícil os protocolos terem um rigor enorme que dê certo. Tem sempre brechas ali. Então, enquanto tiver o Covid, com todas as medidas que a gente possa usar, por melhor que seja dentro da escola, vai sempre ter o risco, nunca é zero. É claro que quanto maior a condição desse protocolo, menor. Mas a França, por exemplo, abriu no dia 1º de setembro, em 4 dias, a França, com todo o protocolo. Lá não tem problema de falta d'água, de banheiro quebrado, como tem nas escolas aqui, que tem que refazer tudo. Com toda a segurança, com protocolos muito rígidos, eles tiveram que fechar em 4 dias 2.100 turmas, porque em 4 dias... E o indicador deles é de que se tiver 3 crianças positivas, você fecha a escola. Então,
em 2.100 turmas, você teve, no mínimo, 3 crianças que positivaram 4 dias depois de iniciar a abertura das aulas, que foi no dia 1º de setembro. O que significa o seguinte, a escola passa a ser um hub de transmissão, que as crianças são transmissoras, como professores, e vão interagir, mas essas crianças estavam em outros locais também, enfim, onde elas levaram o vírus lá para dentro. Então, é muito difícil. Enquanto não tiver controle da pandemia, a abertura de escola, por melhor que seja o protocolo sanitário, o risco sempre vai existir. Tem que ter o protocolo, óbvio. E protocolo, inclusive, que não é só o protocolo do ambiente em si, da infraestrutura e de pessoal, mas tem que ter um protocolo muito bem relacionado com a saúde, porque senão você não faz o diagnóstico ali, você não consegue fazer o bloqueio, tem que ter um bom recordatório. Uma criança, por exemplo, se ela está positiva, você tem que fazer um recordatório dos 2 dias anteriores, para ver com quem ela teve contato. Cada contactante é um caso potencial que você tem que também identificar. Eu acho que é hora de discutir isso. A Secretaria de Educação colocar nas escolas um profissional de saúde. Então, agora a escola vai ser um lugar de risco. Covid não, o vírus vai ter toda hora. Enquanto não tiver a vacina, que eu também não sou favorável a só reabrir quando tiver a vacina, porque senão a gente relaxa, ou vai todo mundo morrer, que aí a imunidade rebanha, que aí morre todo mundo, ou então a gente vai ficar paralisado, e não pode. Então, temos que combater a pandemia, reduzi-la, trazer a zero e controlar. E o controle na escola é fundamental. Se tem um profissional de saúde bem qualificado ali, é capaz de, no momento que identificar, cercear, bloquear, e com isso você reduz a taxa de contágio daquela região. Então, doutor Hermano, você falou uma coisa muito bem clara e é verdadeira, ou seja, nós ainda não estamos no controle da pandemia, como você mesmo citou a China. Por que a China tem o controle da pandemia? Porque ela tem tecnologia, porque ela tem acesso à saúde, porque ela tem as pessoas podem procurar atendimento médico, né? Ou seja, o cidadão na China ele é monitorado pelo celular. Então, se tem alguma sintomatologia, né? Ele está cadastrado, tem todos os dados da pessoa, sabe que ele teve Covid ou está com Covid, o governo sabe, as pessoas sabem, tem tudo no sistema. Todas as informações dos pacientes, das pessoas, estão ali num único sistema. Então, é fácil você saber quem está contaminado, quem não está, isolar quem está contaminado e ter a condição sob controle, o que não acontece aqui, né? Aqui a gente não está com esse controle, nós não estamos nessa situação de controle a ponto de abrirmos as escolas. Esse é o ponto mais importante que eu acho da nossa discussão, né? Então, a gente primeiro tem que realmente controlar a epidemia, depois pensar em abrir as escolas. Você falou uma coisa importante. Eu não quero nem discutir do ponto de vista ideológico, mas o país que tem comando, e o comando correto, tem melhores condições de enfrentar essa pandemia. O Brasil não tem um comando e o comando muitas vezes é incorreto, porque há um desencontro na informação. Todos nós lembramos quando o ministro Mandetta colocava, ele dizia, vamos fazer isso. O chefe dele dizia, não vamos fazer, e mostrava exatamente o contrário. Então, a própria sociedade fica perdida, não sabe o que fazer. Então, há um desencontro de informação que é muito difícil. Não adianta a mídia, todo mundo, nós falamos, mas outro dia eu falei assim, olha, não é o técnico que vai dizer para a sociedade, porque a população acredita no governante que ela elegeu, ela acredita no governador, no prefeito. O prefeito tem que dizer, o governador tem que dizer, o presidente tem que dizer qual é o caminho, porque aquelas são as pessoas que as representam. O cientista, aí houve uma inversão. Como não estava conseguindo, os governantes não conseguem orientar, porque estão divididos politicamente, com orientações que são das mais estapafúrdias, contrárias, inclusive, à ciência, aí a grande mídia passou a usar. Os cientistas hoje estão ficando conhecidos. É verdade. Todos conhecem. Porque a grande mídia, assim, como os governantes não conseguiam orientar, aí as autoridades, a autoridade é o ministro da Saúde, que estava indo muito bem, aí botou um outro ministro que passou a não falar nada, depois veio outro que nem era médico, então ficou difícil de você acreditar. E aí os cientistas começaram a ter que falar.
com máscara, gente sem máscara, gente que acha que já teve Covid, então não precisa usar máscara. E há uma É verdade. Então é muito mais Verdade, difícil. inclusive, é verdade. A conscientização é terrível. Agora, você citou bem, né, a OMS, né, e o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ele lembrou que crianças em todo o mundo têm sofrido, né, com algumas formas, né, que a gente muitas vezes não pesa, né, como você citou, inclusive, né, alimentação, perda de aprendizado e riscos de maior exposição ao trabalho infantil e à violência doméstica. Agora, se essa volta às aulas, né, que como também você citou a França, alguns países da Europa abriram e recuaram depois, tiveram que recuar, talvez esse o caminho, né? Politicamente, se abre a escola e depois, né, de 2, 3 semanas, 4 semanas, passada a eleição, eles voltem a fechar, pode ser também um caminho. Se esses pontos estão sendo levados em consideração, doutor Emmanuel, por exemplo, hoje a abertura de uma sala de aula, ela volta com 40% do quadro, com 30%, com 50%. Então, em que modelo poderia se abrir hoje as salas de aula? Na medida em que você abre as atividades econômicas, os pais têm que voltar para o mercado de trabalho. E as crianças ficam como? Há uma pressão econômica em cima dessa família. Isso tudo tem que ser pensado, é complexo. Então, a pergunta que você faz é uma pergunta que tem uma relação muito direta com isso. Eu acho. Não é uma questão simples. Nós não somos contra a abertura da escola. Não é isso. Vocês são contra, querem que as crianças fiquem sem aula, como a OMS, essas crianças vão para o tráfico. Olha, a evasão escolar vai aumentar. A evasão escolar já era muito elevada no Brasil. As crianças já estão no tráfico há muito tempo. Isso é um problema? Temos que enfrentar. Então, essa agora é uma maneira e uma oportunidade que talvez a gente possa ter para enfrentar esse problema. Quando você pensa em retorno à atividade econômica, isso tem que estar pensado, isso tem que estar colocado. Eu não posso ir trabalhar e deixar uma criança com uma pessoa de idade que ficou no isolamento social durante todo esse período, vou colocar em risco a avó, o avô, porque eles vão ficar tomando conta dela. É até agradável para o avô e a avó. Eu estou vendo muito vô e vó que está numa tristeza só porque eu não vi o neto há 3, 4 meses. Mas é um sofrimento coletivo que nós todos estamos vivendo. E o erro dos governantes tem prolongado mais ainda o nosso sofrimento. Você citou no início, né, que vamos tirar dessa situação toda, mostrando até as fragilidades que nós temos estruturais no nosso país. E na abertura também, doutor Emmanuel, eu comentei, né, da sua brilhante atuação extensa na área da saúde, da medicina e tudo mais, entre elas a medicina do trabalho, né? Então, hoje, quais as principais ocorrências que você tem detectado com essa pandemia, né, em relação à medicina do trabalho? E as empresas, de uma forma geral, né, pelo que você tem observado, ela tem se preocupado com saúde física, mental dos colaboradores, tem tido essa troca, esse feedback, elaboração de ginástica para que se faça em casa, treinos físicos, a própria ginástica laboral. Pelo que você tem percebido, tem ocorrido essa interação entre empresa e funcionário? Primeiro, tem uma categoria de trabalhadores, ou até mais de uma, mas eu vou focar em uma primeiro, que é a categoria da saúde. Então, essa foi a categoria que não ficou em casa. Foi para a linha de frente, foi para os hospitais, foi manter o atendimento. Esses são trabalhadores muito expostos à Covid, muitos morreram, como a gente sabe, muitos adoeceram, e a dificuldade da legislação de relacionar essa doença como uma doença do trabalho. A gente está vendo isso, essa luta, essa briga na legislação. Para o profissional de saúde é mais fácil. Agora, outras categorias que eram aqueles trabalhadores essenciais da farmácia, do supermercado, vocês lembram? Tinha que ficar 75% das pessoas em casa e 25% na rua. Esses 25% de trabalhadores que iam para a rua, esses também estavam expostos. Então, nós tivemos taxistas, pessoal de supermercado, onde você teve aumento de casos em população trabalhadora. Essa população também precisa ter o reconhecimento da sua doença como uma doença do trabalho. Porque se ela não fosse trabalhar, ficasse em casa, ela não adquiriria o Covid.
Isso também o governo tirou. Aliás, o Ministério da Saúde fez uma portaria colocando a Covid como doença do trabalho. Isso foi muito interessante. 2 dias depois, revogou a portaria. 2 dias depois. Colocou a portaria, 2 dias depois, revogou a mesma portaria que tinha colocado, reconhecendo a Covid como doença do trabalho nesses trabalhadores essenciais. Então, esse é um ponto importante, porque muitos processos de trabalho foram transferidos para dentro de casa, ao contrário do que a gente imagina, porque você vai estar em casa, então é melhor. Não, você está em casa trabalhando e é cobrado, tem métrica. Isso parte, doutor Hermano, te digo como especialista em home office, né? Isso parte, né, como escritor e tudo mais, né? Para mim, eu cheguei em casa, abri o computador, às 10 da manhã, às 2 da tarde, à 1 da madrugada, eu tô me divertindo, estou trabalhando, né? E trabalho com parada de almoço, perde completamente. Então, você citou bem esse aspecto, né, de aprender, né, o que efetivamente é o home office. Doutor Hermano, em relação às vacinas, né? Nós temos aí 4 vacinas em fase 3 de estudos clínicos aqui no Brasil, né? A da Universidade de Oxford, da Coronavac, da empresa chinesa Sinovac, Pfizer e BioNTech e da Johnson, né? A de Oxford, ela está em fase 3, agora aumentou o número de voluntários e os protocolos também foram adicionados à faixa etária e os estudos estão em curso, né? E eu queria saber, a Fiocruz está se preparando para a produção dessas vacinas? Quando teremos a produção dessas vacinas? A Fiocruz está se mobilizando em relação à infraestrutura, pessoal, equipamentos, insumos para a produção dessas vacinas em larga escala a partir do ano que vem? Você colocou muito bem, né? É uma corrida internacional pela vacina, e não temos dúvida disso. Inclusive, diferentes modalidades, vacina. A vacina que a Fiocruz está apostando, a de Oxford, é uma vacina de RNA, que é introduzido lá no adenovírus do macaco, e que tem, enfim, está na fase 3, aumentou agora, teve um problema que parou durante uma semana, um pouco menos que isso, por conta de uma intercorrência, mas está em andamento. As outras também, tem uma que é de vírus de resfriado, é o RNA de resfriado comum, enfim. Mas eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Quando é que realmente a gente vai ter a vacina? É uma pergunta. Quem conseguir responder está iluminado, porque não é simples. A fase 3 é a última fase, mas é a fase que tem o maior cuidado e menos controle. A gente sabe disso. Porque as outras fases elas são mais controladas. A fase inicial de laboratório, você tem controle. Essa fase 3 é por isso que você vai aumentando, aumentou a faixa etária. Eu estou falando porque eu sou cobaia de uma dessas vacinas. Então, eu tenho o protocolo todo. Eu não sei se eu tomei a vacina ou tomei o placebo, que no caso é da meningite. Mas vai aumentando, e é natural que seja assim. Se realmente todo o processo não tiver nenhuma intercorrência com uma dessas 4 vacinas que estão aí no mercado, incluindo a russa, né, que você falou, tem a cubana também, que a OPAS agora está encampando, a que der certo e com melhor efetividade é a que provavelmente vai ganhar o mercado. E aí você pergunta, a Fiocruz está preparada? Está. O que a Fiocruz está se colocando é para a produção. Ou seja, nós montamos a plataforma de produção e aí fez muito corretamente, porque você precisa, na hora que tiver a vacina pronta, ela realmente foi efetiva, se você não vai preparando ao mesmo tempo a plataforma de produção, você leva, no mínimo, 3 a 4 meses para montar uma planta de produção de vacina. Que tudo indica serão 2 doses. São 2 doses. São 2 doses. Trabalho ela está assinando a partir da assinatura do acordo, que assinou agora recentemente, mas está preparando toda a planta para produção. E tem que começar a preparar agora. Vai receber maquinário, equipamentos. Deu certo, a vacina é efetiva. Bom, vai para a produção. E assim mesmo, a gente avalia que os primeiros 15 milhões,
a gente ainda não vai ter a planta totalmente fechada em janeiro, que ela está em processo agora. Então, é possível que a gente só consiga estar totalmente produzindo a vacina do início ao fim, ou seja, do primeiro insumo até a entrega, provavelmente lá para maio, junho. Doutor Hermano Castro, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, médico com larga experiência como pesquisador e clínico na área da saúde, pneumologista e médico do trabalho com experiência clínica e na área de saúde coletiva com ênfase em saúde pública, saúde ambiental e saúde do trabalhador. Doutor Hermano, queria que você deixasse uma mensagem aqui, né, já agradecendo a tua participação, muito enriquecedora aqui, né, nos alertou sobre vários pontos, então deixa uma mensagem para nós. Não, eu quero agradecer muito essa oportunidade e dizer aqui que eu sou filho de uma cabocla do Mato Grosso e de Ladário, exatamente na região do Pantanal. Eu conheço muito a região do Pantanal, a Fiocruz está mandando uma equipe para lá para ajudar, e quero dizer que a minha mãe não queima mata, pelo contrário, ela respeitava muito a mata e a floresta. Então, assim como os caboclos, os índios também. Eu acho que são dois crimes. É um crime ambiental que está acontecendo nessa região, com a fauna, com a flora, mas com os humanos que estão lá, porque estamos numa pandemia, a fumaça aumenta a morbidade e a comorbidade dessas pessoas, porque aumenta a doença respiratória, e com isso, então, elas estão mais suscetíveis a adoecer. Isso é um duplo crime, né? Porque vivemos numa pandemia e queimando mato. Então, a minha mensagem é que o país precisa mudar o seu rumo, olhar a questão ambiental de outra maneira e olhar as populações tradicionais também de outra forma, porque as populações tradicionais precisam ser respeitadas, né? A gente precisa compreender o modo de vida dessas populações. E não é agredindo essas populações. E na medida que a gente queima a mata, a gente agride essas populações que vivem ali na floresta. E eu falo isso porque tem origem nessa terra maravilhosa que é do Mato Grosso do Sul, dois Mato Grossos muito lindos, e filho de uma cabocla de Ladário, ali bem perto de Corumbá, do Rio Paraguai. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos, né? E efetivamente, como você disse, né, essa linha, né, das queimadas gera uma comorbidade e vai saber a que nível de atendimento, né, de saúde se tem para socorrer essas pessoas nessas regiões, né? Então, doutor Hermano, olha, muito obrigado, né? O Especial Saúde e Biografias também estão aqui abertos, né, para trazer mais atualizações, tanto da tua vida pessoal, profissional, quanto também, né, sobre essas situações da pandemia. Muito obrigado, um forte abraço. Eu que agradeço. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, doutor Hermano. Tchau. Doutor Hermano Castro, da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, médico com larga experiência como pesquisador e clínico na área da saúde. Obrigado pela parceria, por contar com vocês aqui no programa. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Especial Saúde e Biografias.